Bom dia a todos e bem-vindos à divulgação de resultados do de 2025 da Gerdau. Sou a Mariana Dutra, Head de Relações com Investidores, e participam dessa videoconferência nosso CEO, Gustavo Werneck, e o CFO, Rafael Japur. Lembramos que essa transmissão está sendo feita com tradução simultânea para inglês e você pode escolher o idioma de preferência clicando no ícone do globo na parte inferior da tela. Durante a apresentação, todos os participantes estarão apenas como ouvintes e, em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Analistas e investidores poderão entrar na fila através do botão Raise Hand. Vale ressaltar que as perspectivas aqui apresentadas constituem-se em crenças e premissas da companhia, com base em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não constituem garantia de desempenho e dependem de circunstâncias que podem ou não vir a ocorrer. Passo agora a palavra ao Gustavo para darmos início à apresentação. Por favor, Gustavo, pode prosseguir. Obrigado, Mari, e cumprimento a todas e todos. Espero que vocês estejam bem e agradeço a oportunidade de estarmos juntos em mais uma divulgação de resultados. A gente vai comentar brevemente os destaques do trimestre, as perspectivas para as nossas operações e vão deixar mais tempo aí na sequência para a nossa sessão de perguntas e respostas. Já inicialmente, eu queria destacar que a gente concluiu o primeiro trimestre de 2025 com uma taxa de frequência de acidente de 0,61. Na semana em que comemoramos o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, esse resultado reforça o nosso compromisso com a saúde, com o bem-estar e com a segurança de todas as pessoas. Além disso, a gente recebeu o reconhecimento do padrão IRMA, a chamada Iniciativa para a Garantia de Mineração Responsável, por nossa mina de minério de ferro, a Miguel Burnier, localizada no município de Ouro Preto, em Minas Gerais. A operação atingiu um nível de desempenho chamado IRMA 50, ressaltando a transparência e o compromisso da empresa com a sustentabilidade e com a integridade dos negócios. Com isso, Miguel Burnier se junta a um grupo seleto de apenas 11 minas de todo o mundo que concluíram e receberam esta, que é a principal certificação global dessa natureza. E ainda lá nas Minas Gerais, a gente inaugurou no mês de março a expansão da capacidade de produção de bobinas a quente em Ouro Branco, elevando a representatividade de aços planos no nosso portfólio do Brasil e permitindo com que a Gerdau ofereça uma gama maior de produtos com alto valor agregado aos nossos clientes no mercado interno. Mercado esse que seguiu sendo fortemente impactado pela entrada de aço importado nos 3 primeiros meses do ano, quando a taxa de penetração de aço importado chegou a 22%, uma alta de quase 3 pontos percentuais em relação ao quarto trimestre do ano passado. Esse dado ele mostra que o atual sistema de cotas com tarifa segue sendo ineficaz na defesa comercial da indústria brasileira do aço. Vou passar a palavra agora para o Japur, que está ao meu lado, que vai detalhar para vocês os resultados financeiros. Obrigado, Gustavo. Olá, pessoal. Sempre um prazer estar aqui de volta com vocês na nossa divulgação de resultados. Nesse trimestre, o nosso EBITDA ajustado atingiu 2 bilhões e 400 milhões de reais, enquanto o lucro líquido foi de 758 milhões de reais, ou 37 centavos por ação. O nosso resultado ele foi estável na comparação com o último trimestre, muito em função da recuperação do desempenho da Operação América do Norte, que teve melhores volumes e melhores preços, o que terminou compensando a queda que a gente teve do desempenho da nossa operação no Brasil, que foi impactado aí por, acho que, 2 fatores importantes que a gente cabe destacar. O primeiro foi um evento aí não recorrente, que foi os custos decorrentes da entrada da nossa expansão do laminador de bobinas a quente na usina de Ouro Branco. É um efeito não recorrente que impactou os custos nesse trimestre da Operação Brasil. E o segundo ponto, que acho que afetou também a nossa rentabilidade nesse trimestre, foi um ambiente de excesso de oferta, principalmente em aços longos, no mercado interno, entre outros fatores, pelos temas das importações que o Gustavo acabou de referir. Assim, acho que cabe destacar, né, mais uma vez, que a diversificação geográfica que a gente tem dentro do nosso portfólio de ativos teve um papel aí fundamental
em trazer mais resiliência para os nossos resultados em um período um pouco mais de turbulência, como a gente viu nesse trimestre. Em relação ao CAPEX desse trimestre, a gente teve um investimento de 1 bilhão e 400 milhões de reais, com foco principalmente nos nossos projetos estratégicos, como as expansões em planos que a gente acabou de mencionar e o nosso projeto de expansão de capacidade de mineração em Miguel Burnier. Projetos esses que juntos têm o potencial de gerar até 1,5 bilhão de reais no longo prazo, à medida que eles entrem em maturação, que eles entrem em plena posta em marcha. Graças à nossa sólida estrutura de capital, a gente manteve nesse trimestre as nossas métricas de dívida líquida por EBITDA em patamares muito dentro da nossa política financeira. A gente encerrou o trimestre com uma dívida líquida EBITDA de 0,69 vezes. Isso acho que cabe destacar aqui que nos dá a possibilidade de seguir investindo no nosso futuro, nesses projetos estratégicos importantes para a gente, que a gente acabou de destacar, mas também manter o nosso compromisso com os nossos acionistas de seguir retornando valor para eles. Se a gente fizer a soma entre aquilo que foi declarado de dividendo nesse trimestre, com as recompras de ações que foram executadas dentro do trimestre, do primeiro trimestre de 2025, a gente tem um payout com relação ao nosso lucro líquido de 74%, que é mais do que o dobro do que aquilo que está estabelecido na nossa política financeira. Por fim, destaco que até o dia 11 de abril, executamos 44% do nosso atual programa de recompra de ações da Gerdau S.A., investindo 444 milhões de reais, ou aproximadamente 1,4% das ações outstanding da companhia. Na metalúrgica Gerdau, por sua vez, a gente concluiu o programa que a gente anunciou no início do ano de 6 milhões de ações. A gente acredita que a recompra de ações é uma excelente forma de, ao mesmo tempo, alocar capital da companhia e retornar valor para os acionistas. Paro por aqui, me junto a vocês no Q&A e devolvo para o Gustavo a palavra. Valeu, Japur. E queria comentar que ao longo dos primeiros meses de 2025, a gente registrou um crescimento nos volumes entregues na América do Norte, acompanhado pela retomada do backlog de pedidos para mais de 70 dias, que é acima do nível histórico. E a gente notou, inclusive, um impacto positivo das tarifas de importação anunciadas pelo governo norte-americano, no que diz respeito à utilização da nossa capacidade. Continuamos com uma perspectiva de mercado saudável, principalmente em relação à demanda no setor de construção não residencial. No entanto, a gente segue atento a esse ambiente de negócios mais incerto para os próximos meses nos Estados Unidos, discutindo diariamente preocupações e oportunidades junto aos nossos clientes. Por sua vez, aqui no Brasil, o mercado doméstico, embora esteja com um nível razoável de demanda dos principais setores consumidores, segue sendo impactado pela entrada excessiva de aço importado, como comentei no início dessa apresentação. Por isso, a gente parte do aumento de consumo de aço registrado nesse início de ano. Como vocês sabem, ele foi atendido pelas importações. E para os próximos trimestres, além da expectativa da revisão anual do sistema de defesa comercial, que chama de cota-tarifa, a gente vê com cautela o desempenho futuro de setores consumidores de aço, como construção e automotivo, e a possibilidade desses setores serem impactados pelo patamar atual de taxa de juros. Então, a gente vai concluir por aqui essas palavras iniciais, né? Como eu comentei, deixar mais tempo para a gente debater e responder dúvidas e questionamentos de vocês. E aí, Mário, eu volto contigo para tu nos ajudar a conduzir essa sessão a partir de agora, tá? Tá ótimo, obrigada, Gustavo. Vamos então à nossa sessão de perguntas e respostas. Lembrando que ao ser anunciado para fazer a pergunta, você deve aceitar a solicitação para ativar o microfone e vídeo. A nossa primeira pergunta é do Caio Ribeiro, analista sell-side do Bank of America. Caio, bem-vindo. Bom, boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. A minha primeira pergunta, né, seria... Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, estamos bem. Tu nos ouve também, né? Perfeito, sim. Beleza, então Então, vamos lá. minha
minha primeira pergunta, né, seria sobre o outlook, né, sobre a geração de caixa, né, especificamente em relação, né, ao capital de giro e o capex. Olhando a geração de caixa nesse trimestre, né, acabou ficando um pouco pressionada aí pelo aumento de capital de giro, e um nível de capex caixa também elevado, né, no trimestre. Então, nos próximos trimestres, né, eu queria ver se vocês poderiam comentar, né, sobre como enxergam, né, a evolução desses dois itens. E aí, até olhando um pouco mais para frente, né, o capex do ano passado foi 6,2 bilhões de reais, para 2025 o guidance de vocês é 6 bilhões, porém o nível de capex de manutenção, né, fica por volta de metade desse nível, né, em 2024. E como a empresa vem trabalhando em alguns projetos de expansão, né, como Midlothian, né, em Ouro Branco, na mineração, queria perguntar para vocês, né, como que a gente deveria olhar para o nível recorrente, né, de capex, que vocês enxergam para frente, né, quando concluídos esses projetos. E aí, em segundo lugar, né, como vocês têm comentado, né, esse backlog, né, nos Estados Unidos está num nível bem elevado, né, o mais elevado desde 2022. A gente tem visto já alguns aumentos de preço, né, já anunciados para Merchant Bar, para Beams, com uma queda na sucata na ponta, o que indica uma expansão aí do Metal Spread, né? E se vocês puderem comentar, né, ao longo desse ano, quais margens, né, vocês esperam poder atingir, né, nos Estados Unidos, e como que vocês enxergam a perspectiva aí para o segundo semestre, né, tendo em vista aí o efeito das tarifas e também esses pacotes aí de infraestrutura nos Estados Unidos. Obrigado, pessoal. Boa, Caio. Pô, tu já esquentou aí com dois temas bastante importantes, tá? Deixa eu pegar essa questão do outlook do Free Cash Flow. Vou pegar um pedaço dele, falar do CAPEX, e aí Rafa conclui aqui falando de capital de giro e o que a gente pode esperar pela frente, e depois a gente muda de tema e vai para a questão do backlog, tá? Bom, esse patamar de CAPEX que tu comentou do ano passado e desse agora, tá? Ele tem uma característica diferente dos CAPEX que a gente vinha fazendo no passado, que são CAPEX que eles não têm o objetivo de crescer volumes de produção no geral, eles estão muito focados assim em competitividade, em redução de custo, né? Acho que o mais significativo deles dentro desse desembolso para esse ano, que nós demos uma projeção de 6 bi, é um investimento em mineração. A gente vai levar o patamar do custo de aço de Ouro Branco a partir do ano que vem para um lugar que a gente não tinha, né? Talvez nunca tenha tido. Então, são investimentos assim que eles estão diretamente relacionados à competitividade de curto e médio prazo. Tá? Então, eu diria, é uma qualidade de CAPEX diferente do passado e que a gente gosta bastante. Tá? Então, para esse ano agora de 2025, nós não vamos reduzir os desembolsos que nós apresentamos na última reunião. Agora, quando tu olha para frente, né, Caio, até na possibilidade assim da gente rever um pouco as alternativas de alocação de capital, eu acho que é bastante coerente do nosso lado a gente promover uma revisão, como nós temos feito aí nas últimas semanas, de buscar um patamar de desembolso de CAPEX menor nos próximos anos. Tá? Então, ainda a gente não está pronto para dizer exatamente onde é que nós vamos tirar, em que geografias e quanto vai ser isso, tá? Mas eu já posso adiantar que a gente vai, ao longo dos próximos anos, a gente vai provavelmente ter um desembolso de CAPEX menor do que esse patamar que a gente tem agora e menor do que a gente previa para os próximos anos. Tá? Aí podem vir vários debates aí à luz dessa informação. Primeiro, que é uma decisão que a gente tomou de cancelar o investimento do México que a gente estava estudando, tá? Então, esse investimento, eu não tinha comentado com vocês ainda, né, até porque a gente concluiu agora recentemente, ele está sendo oficialmente cancelado assim, do nosso portfólio de investimentos possíveis para os próximos anos. Não em função da administração atual nos Estados Unidos, mas em função de tudo que a gente tem visto dessa defesa comercial global, e a gente entende que vai haver uma reconfiguração muito profunda tá, dessa plataforma automotiva ao longo dos próximos anos. Né? Em que país que vão estar as autopeças, quem vai fornecer para quem, se o México vai continuar ou não sendo uma plataforma robusta de produção de autopeças para os Estados Unidos, ou se essa indústria, de fato, ela vai se deslocar do México para os Estados Unidos ao longo dos próximos anos, tudo muito incerto. Mas a gente tem convicção de que vai haver uma reconfiguração. Então não tem sentido a gente fazer um investimento no México, sendo que a gente tem uma capacidade ainda podendo ser utilizada na América do Norte. Então nós estamos tirando oficialmente, a gente cancela esse investimento do México, ou seja,
possíveis desembolsos que a gente faria nesse investimento não vai acontecer. Tá? Tem um outro tema importante também, viu, Caio, que nós estamos aguardando agora o mês de maio, é se o governo federal, de fato ou não, ele vai reagir e colocar alguma coisa adicional de defesa comercial, dentro de um portfólio de diversas alternativas que nós, no nosso ponto de vista, nós demos um menu de alternativas para o governo federal, eles estão estudando, não na celeridade que a gente gostaria, mas o que foi prometido é que, vencendo um ano agora desse mecanismo de cota-tarifa, novidades viriam. Então, eu não tenho, assim, não tenho nenhuma visibilidade no momento do que pode vir, mas também é bastante plausível que, numa dificuldade que o Brasil tem tido, numa leniência, numa, eu diria, falta de velocidade para implantar a defesa comercial, que a gente tire um pouco de investimento no Brasil nos próximos anos. Tá? Então, também é um tema que a gente está considerando. Né? Então, ou seja, pegando a análise disso tudo, tá? É provável que em algum momento agora, nesse ano, a gente chegue e dê mais visibilidade e clareza do que a gente prevê de CAPEX para os próximos anos. Mas uma coisa que eu posso adiantar é que a gente enxerga que esse patamar atual de 5, 6 bi, ele é um patamar que a gente não deveria manter para os próximos anos. Mas aproveito, né, Caio, para reafirmar que para esse ano de 2025, nós vamos manter aquele desembolso, que nós não vamos parar investimentos importantes que estão em andamento. E um exemplo clássico, claro, disso aí é o investimento em mineração, que ele vai trazer um EBITDA adicional bastante relevante para nós. Tá? Então, a visão geral do CAPEX é essa. Tá? Eu vou passar para o Japur comentar do capital de giro, e até porque, né, dentro do que o Japur comentou no início, acho que uma discussão profunda que a gente precisa ter, se nas possibilidades que nós temos de alocar esse capital com o patamar atual de geração de caixa da companhia, que a gente entende que ele vai continuar sendo saudável ao longo dos próximos anos, se outras alternativas de alocação desse capital, como a própria recompra, não seria mais lógico do ponto de vista de todos os públicos que relacionam com a gente, inclusive o mercado de capitais. Tá? Então, se tu tiver mais alguma dúvida de CAPEX, eu tiro, o Japur comenta, mas eu deixo, Japur, para tu responder do capital de giro e eu volto para falar do backlog nos Estados Unidos, tá? Tá bem, tudo bem, Caio. Acho que detalhando um pouco mais, talvez no curto prazo, aí, as linhas de capital de giro e CAPEX, né, que você perguntou, do ponto de vista de desembolso na linha de free cash flow, efeito caixa, a gente imagina que ao longo do ano deve ser um número até ligeiramente mais baixo do que a gente teve de desembolso nesse trimestre. Nesse trimestre a gente teve um desembolso importante de coisas que a gente imobilizou em 24, mas desembolsou no início deste ano, e que a gente entende que, de uma forma geral, a nossa média de desembolso deveria ser próxima de dividir por 4 o guidance que a gente deu de imobilização para o ano, então em torno de 1,5 bilhão, mais ou menos, por trimestre. Se a gente pensar e lembrar que no trimestre passado a gente teve uma mobilização de mais de 2 bilhões de reais, mas um desembolso de CAPEX menor do que isso, do ponto de vista de caixa, né? Então era natural que algum trimestre tivesse uma recuperação, que é o que a gente viu agora. Então a gente tem, nesse trimestre a gente teve uma imobilização de 1.400 e um desembolso de caixa maior. Então isso deve ao longo do ano se normalizar um pouco mais, um pouco menos para cada um dos trimestres. O capital de giro, a gente teve, do ponto de vista de sazonalidade, uma melhora em relação ao ano passado. Tipicamente o primeiro trimestre é um trimestre onde a gente consome muito capital de giro, principalmente na situação como a gente teve na América do Norte, com volumes e preços subindo. Então a gente aumenta nossa linha de clientes, né, de quantos a receber. E se a gente até fizer a comparação ano contra ano, a gente desembolsou 300 milhões de reais a menos nesse trimestre do que o primeiro trimestre do ano passado. Então acho que do ponto de vista de capital de giro, a gente espera que ao longo do ano a gente tenha um patamar mais normalizado, talvez algum consumo de caixa ainda no segundo trimestre em função desses aumentos de preço que foram realizados mais para o final do trimestre, principalmente na América do Norte, mas que ao longo do ano a gente deve ter uma devolução de capital de giro das nossas operações, talvez com um pouquinho mais de força na operação da América do Sul, mas também na operação da América do Norte. É importante lembrar que nesse trimestre a gente iniciou com muita incerteza na América do Norte com relação às tarifas e às políticas comerciais. Então houve um movimento um pouco natural, tanto por parte dos nossos clientes como o nosso também, de fazer alguns estoques de segurança, principalmente para atender dentro do nosso supply chain as nossas usinas que eventualmente têm intercâmbio entre um país e outro, como no caso do Canadá,
e dos Estados Unidos. Então, isso terminou subindo um pouco, talvez a mais do que a gente gostaria, o capital de giro, mas a coisa que a gente imagina que ao longo dos próximos trimestres deva se normalizar. E só para não ficar muito no bate-volta, outra parte que você perguntou sobre a América do Norte, sobre o backlog, do ponto de vista de margens, talvez a gente tenha um ano parecido quantitativamente com o do ano passado, pelo que hoje indica as tendências, mas com uma distribuição diferente, né? No ano passado a gente começou com o primeiro trimestre e segundo trimestre mais fortes, que foram piorando ao longo do ano, né? O nosso desempenho da operação na América do Norte. E a gente já começa, talvez, esse trimestre aqui com um ano mais típico, onde a gente vê no primeiro trimestre uma recuperação importante em relação ao quarto. Acho que um pouco acreditamos hoje, como a gente já mencionou na parte do Gustavo, da apresentação, um outlook positivo para a América do Norte nos próximos trimestres, mas claro, o segundo semestre, se eventualmente tiver uma recessão mais pronunciada na economia norte-americana, isso pode afetar os nossos principais clientes. E aí eu só reforço, Caio, para concluir, que especialmente o mercado de vigas, né, das grandes vigas estruturais, que é um mercado muito importante para nós, né, ele não só teve esse aumento de preço que tu comentou, né, uma provável ampliação de spread, mas a qualidade do backlog, ela passa ao largo, assim, desses debates de curto prazo, de um pouco mais de volatilidade. Então, quando tu olha, assim, a quantidade de aço que nós estamos entregando para data center, que é um crescimento que ele vai ser muito significativo nos Estados Unidos ao longo dos próximos anos, né? Até se fala também de Copa do Mundo, né, ano que vem, que os estádios estão prontos, mas tem obra sendo feita também ali visando esses eventos, né? Então também a gente percebe aço para esse tipo de empreendimento nos Estados Unidos, as próprias warehouses também têm tido ampliação. Então a qualidade do backlog, assim, o tipo de local ou de negócio onde está indo esse aço, ele passa um pouco ao largo assim desses debates que estão acontecendo aí no curto prazo, até de recessão. Então, ele tem um backlog crescente. A gente poderia, talvez, imaginar que ele poderia crescer muito mais rápido, né, com toda a expectativa de tarifa, mas ele vem crescendo semana após semana, ele vem melhorando a sua qualidade semana após semana. Então, a nossa perspectiva assim, de resultados para os próximos trimestres nos Estados Unidos ela é bastante positivo, de fato, tá, Caio? Perfeito, super claro. Obrigado, Werneck e Japur. Valeu, um abração aí. Obrigada, Caio. A próxima pergunta é do Daniel Sasson, do Itaú BBA. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, Mari, Japur, Werneck. Acho que a minha primeira pergunta é, na verdade, um follow-up sobre a questão aqui de alocação de capital e geração de caixa que o Caio trouxe na pergunta anterior. Gustavo, acho que super importante você dar um pouco mais de visibilidade aqui sobre o não prosseguimento com o México e talvez no cenário atual, né, o projeto de mineração sustentável andando bem, avançando bem, BQ em Ouro Branco concluído, uma boa parte de Midlothian aí já encaminhado. O projeto do México ele não estava entre os capex já aprovados, né? Acho que a minha pergunta é, queria entender qual é o nível de flexibilidade que vocês têm para aqueles outros projetos que já estavam aprovados, que vocês mostraram no Gerdau Day, né? De capacidade de laminação, de expansão florestal em Minas Gerais, mesmo coisas que vocês já aprovaram podem ser revistas e talvez de forma mais prática, né? Vocês vão elevar o threshold que vocês requerem para aprovar novos projetos? Ou vocês hoje, de repente, se balizam, vocês estão vendo um retorno esperado na própria ação maior, né, com a ação nos níveis atuais, isso acaba servindo como um balizador, só para entender se houve alguma mudança específica na forma como vocês vão né, fazer o approach desses novos projetos, se de repente vai ficar mais difícil, né, vocês vão subir a barra para aprovar novos projetos, ou como vocês vão pensar daqui para frente nessa alocação de capital. E talvez a minha segunda pergunta, tentando abordar de repente um pouco mais de Brasil, né, já que a gente falou um pouco dos Estados Unidos na questão anterior, queria entender um pouquinho melhor, no curto prazo, me parece que há uma pressão, né, de competição na ponta, produto com preços caindo, competição com importado ainda alta, falta de medidas mais claras aqui do governo em relação ao sistema de cota tarifa que
basicamente não funcionou. O que a gente pode pensar aqui em termos de, se nada mudar nesse ambiente macro, né, o que a gente pode esperar só de coisas internas em relação a custos, a menores paradas de manutenção em comparação ao primeiro trimestre super pesado que vocês tiveram, né? Vocês já fizeram uma baita lição de casa no ano passado na otimização de ativos. O que vocês acham que é um cenário tudo mais constante, sem outras, sem a adoção de medidas que realmente funcionam, que funcionem, né? De repente esse cenário de competição ainda é difícil. O que vocês acham que é razoável a gente pensar para o Brasil no segundo semestre? Obrigado, pessoal. Pô, Daniel, é bom, os pontos que você trouxe aí, eles complementam o debate que nós tivemos com o Caio, né? São todos pontos muito, muito interessantes, assim, da gente debater, tá? Não tem nenhum impedimento de tomar uma decisão hoje, falar, nós vamos parar todo o CAPEX que a gente está fazendo e volta todo mundo para casa e economiza o desembolso que não foi feito. Já fez isso no passado, né? Só que a gente aprendeu que a retomada desses investimentos, que eles vão acontecer em algum momento, que eles são importantes para a companhia, importantes para a competitividade, quando eles voltam, tá, Daniel? O número que a gente calculou não é um chute assim, né? É que a gente gasta 40% a mais para colocar o CAPEX de volta depois, né? O CAPEX, o desembolso, ele cresce em 40%. E a gente tomou decisões dessa no passado, assim, muito relacionadas à colocação de novas capacidades, de aumentar a produção de aço. Então, com o balanço da companhia super saudável, super em dia, né? Reflexo de todo o trabalho que nós fizemos nos últimos 10 anos, e com uma certeza, né, que o Japur já comentou várias vezes com vocês, de o benefício adicional de EBITDA que esses investimentos vão trazer, a gente não vê o mínimo sentido de um investimento de mineração que está com um avanço físico e desembolso financeiro dentro do cronograma, né, aí pouco mais de 6 meses dele iniciar, a gente fazer uma mudança radical de rumo, né? Então a gente prefere manter esse investimento, concluir, tem mais de 1.000 pessoas hoje trabalhando lá, imagina desmobilizar e mobilizar isso tudo lá na frente. Então a gente prefere concluir esses investimentos e já a partir do ano que vem a gente capturar esse benefício de EBITDA adicional. Acho que uma pergunta precisa ficar no ar, a gente precisa fazer um acompanhamento muito próximo aí com o Japur, é de fato o quanto desse EBITDA que nós nos comprometemos em trazer adicionalmente ao balanço, ele vai ser capturado ou não. Eu prefiro que a gente tenha debates mais nesse sentido, né, nos investimentos que estão em andamento. Mas olhando para frente, né, eu entendo que existem alternativas talvez mais robustas, assim, de maior retorno, de alocar esse capital que é para a CAPEX. Então, acho que esse debate está em aberto agora. A própria questão de acelerar a recompra, ela precisa estar na mesa. É melhor a gente acelerar a recompra, melhor fazer CAPEX. É uma pergunta justa que tem que ser feita. E além disso, olhando principalmente o Brasil, né, Daniel, tu vai perdendo um pouco a confiança, assim, da celeridade de se implantar esses mecanismos de defesa comercial. Então, o que nós estamos fazendo agora, né? Não só o México, que se tornaria um desembolso futuro, né? Dentro daquilo que eu falava, que a gente tem o desejo, ou teria o desejo de manter 5, 6 bi de CAPEX por ano, não vai ser mais isso. Mas o exercício que a gente está fazendo agora é se não vai ser mais isso, quanto vai ser e aonde é que nós vamos colocar esse recurso, tá? Então, esse debate já começou, tem uma turma intensamente trabalhando nisso, e a hora que a gente tiver com isso pronto, a gente vai dar toda a visibilidade, mas já fica aqui o compromisso do meu lado do Japur, que a gente vai, que a gente acha prudente, a gente acha correto que, ao longo dos próximos anos, a gente faça uma redução nesse desembolso de CAPEX, então o compromisso fica aqui assumido, né, por os motivos que a gente comentou, e no momento apropriado a gente debate aí o que vai ser, o que a gente vai levar para frente, etc, tá? E aí, a parte dessa decisão vem exatamente do segundo ponto que tu comentou, né? Desses mecanismos de defesa comercial que não foram eficazes. O governo federal, na figura do MIDIC, né, e da sua equipe, ele tem um menu de diversas alternativas que poderiam ser feitas, de colocar o hard cota, como vocês vêm comentando, né, Daniel, vocês conhecem isso. É todo o aço que entrar pagar tarifa, né, de acelerar a aplicação de medidas antidumping. É chocante ver o prazo que o governo pede para analisar um negócio desse, então tem que acelerar esses temas, né? Até a questão de aumentar o número de NCMs, na hora que a gente começa a ver uma crescente entrada de vergalhão do Egito, né, através desse acordo bilateral do Brasil e do Mercosul. Então tem uma série lá de opções no menu que eu não tenho visibilidade nesse momento dos estudos do governo federal, o que pode vir na frente ou não. O compromisso, né, tácito que nós temos é que a gente deveria esperar um ano para, de fato, entender o que foi bom, o que foi ruim,
para poder implantar melhorias, né? Esse é o compromisso que foi assumido. Então, por isso que eu fico batendo nessa tecla de maio, porque vamos esperar o que vai vir, né? Então, alternativas, elas existem de sobra, tá? Em paralelo, né, Daniel, a gente vem estudando vários cenários. Se o governo não fizer nada, tá? Se continuar entrando aço importado no Brasil, nós vamos ter que tomar nossas decisões. Podemos hibernar mais alguma linha, podemos tirar um pouco mais de custo fixo, né? Então, nunca posso dizer que a gente esgotou nossas possibilidades de melhorar nossa competitividade. Nós vamos buscar mais, né? Até para naqueles clientes, naquelas áreas onde o importado não consegue competir, a gente precisa criar mais e mais competitividade nisso aí. Isso que tu tem ouvido, Daniel, de um aumento de competitividade, é porque no vergalhão, de fato, a Gerdau está se posicionando de uma maneira muito intensa nesse mercado, né? Então, é de conhecimento público e geral, esses números são disponíveis através do Aço Brasil, né? De que aconteceu com esse mercado. E com a força do nosso balanço, com tudo que nós fizemos nos últimos anos para a gente criar a condição da gente agir de uma forma mais intensa no mercado, no vergalhão especificamente, nós estamos nos posicionando de uma forma muito intensa, porque a gente acredita que o que nós estamos fazendo agora ele vai trazer benefícios de uma melhor competitividade, de uma melhor competição no médio prazo, tá? Então, o que tu tem ouvido, assim, de uma disputa mais palmo a palmo no mercado, ele é muito no vergalhão através de posicionamentos que a gente tem feito, tá? Então, acho que de forma geral, eu passei pelos pontos, mas eu vou ver com o Japur aqui se ele quer acrescentar algum item aí, o que eu comentei. Tudo bem, Daniel? Acho que não, acho que só uma core extra aí para quem vai no modelo, né? Do ponto de vista de desembolsos no ano, que a gente imagina que a gente vai ter menos desembolsos com manutenção do que a gente teve na Operação Brasil, por exemplo, porque a gente teve uma parada grande no laminador de bobinas a quente, em outros itens também periféricos ali em Ouro Branco, em função desse ramp-up desse laminador. Então, ao longo dos próximos trimestres, a gente deve ter um desembolso substancialmente menor de desembolso de paradas de manutenção e custos extraordinários que a gente teve nesse trimestre. Super obrigado, Japur e Gustavo. Valeu. Valeu, Dani. Um abraço, tá? Valeu. Obrigada, Daniel. A próxima pergunta é do Carlos de Alba, do Morgan Stanley. Yeah, good morning, Gustavo, Rafael. Thank you, Mari. My question is if you could maybe, I'm sorry, I'm in English, my Portuguese not too bon. No problem. So how do you see maybe, Rafael, the ramp up of the EBITDA that you will generate from the HRC new line as well as the mining project? You can give us an update on that ramp up. Clearly, is very substantial, the amount of incremental EBITDA. So some color as to when we will see it, that would be quite useful. And then you're just coming back, maybe, Gustavo, to the discussion on what the government could do. What do you believe, what does Gerdau believe would be the more effective measure to protect, or to, more than protect, maybe to put the playing field at a similar level to imports? And maybe in addition to that, how do you think the challenging situation in the current rebar supply-demand balance in the country, how could it be resolved? You think we need to wait until some company gets into financial pressures, weak balance sheet, and then shuts down capacity? Could it be a combination of that with some acquisitions? I mean, how can it get resolved? Tudo bem, Carlos? Bom falar com você. Com relação ao nosso ramp-up de bobinas a quente, a gente inaugurou, já estamos produzindo tanto na parte original do laminador que a gente já tinha, como na parte nova do laminador, a gente já está produzindo produtos em qualidade comercial, cada vez com maiores especificações, e a gente tem, sim, a ambição de já dentro desse ano, já terminar o ano com o ritmo de produção adicional de 250 mil toneladas. Claro, como a gente começou em março essa produção, a gente não vai ter o ano cheio de 250 mil toneladas. Mas a gente entende que algo próximo de 150, 200 mil toneladas a mais de produção de bobinas a quente do que a gente teve em outros momentos, a gente vai ter.
É importante destacar que hoje a Gerdau ela tem mais demanda de seus clientes por bobinas a quente do que ela produz. Então, hoje nós compramos também bobinas de competidores nossos aqui no Brasil para vender através da Comercial Gerdau para complementar a nossa linha por falta de capacidade. Então, o nosso investimento de bobinas a quente, dessa expansão do laminador, ela não só nos propicia ganhar volumes, mas também uma substituição de material de terceiros que a gente tinha que comprar versus material próprio nosso. Então também tem esse trade-off. Mas a gente imagina sim que dentro desse ano a gente já capture uma parte substancial e já termine o ano com ele rodando em plena capacidade. Sobre mineração, a gente ainda não tem uma atualização de mudança de prazo de forma alguma. A gente segue avançando de acordo com o planejado para os avanços tanto físico quanto financeiro e seguimos aí com o nosso prazo aí de concluir esse investimento e iniciar a posta em marcha de parte dos equipamentos já em dezembro agora de 2025 e ao longo de 2026 a gente veria assim os benefícios dessa produção de minério de alto teor e de baixo custo que a gente vai ter em Miguel Burnier. Acho que aqui abordei a primeira questão que você fez. Quer comentar? Sim, eu sigo, tá? E aí, Carlos, vou te dar uma opinião pessoal, né? Os temas de defesa comercial, eles são amplos, né? E as pessoas, natural que tenham opiniões distintas sobre esse tema, tá? Então, o que o governo federal fez, ele tentou construir um muro de defesa comercial e deixou um monte de buraco e construiu um muro muito baixo, tá? Então, no meu ponto de vista, a primeira coisa para evitar que esse material entre é tampar os buracos que existem nesse muro, tá? Então, tu tem 3 grandes buracos hoje, né? Um é a zona, as ZPEs de Manaus, eles têm um benefício tributário para aquisição de aço e processamento local. Então, esse crescimento que nós observamos da entrada de aço por Manaus, certamente não é para consumo em Manaus. Então, a gente gostaria de uma investigação mais detalhada do governo federal para entender isso e tampar esse buraco no muro. Não deveria a ZPE lá em Manaus ser uma rota de fuga, uma rota alternativa para a entrada de material importado. Outro grande buraco que a gente está vendo é um acordo bilateral com o Egito, que está sendo já utilizado, né, nesse momento para a entrada de vergalhão no Brasil pagando um imposto menor. E o terceiro grande buraco no muro é essa questão de Santa Catarina, em que existe um abatimento do ICMS. Com esse abatimento do ICMS, é praticamente como se o imposto de importação de 25% não existisse. Então, precisaria criar mecanismos para tampar esses 3 buracos no muro, e aí, na sequência, ou em paralelo, aumentar o tamanho desse muro, né? E aí eu defendo muito o mecanismo do hard quota. Deveria ter um limite de volume onde pudesse entrar material no Brasil, né? Baseado na média histórica, 10%, 11%, que seja, mas ter um volume máximo de entrada de material importado, tá? O outro ponto que eu me frustro bastante é essa lentidão para se implantar as decisões de dumping ou anti-dumping, né? É um absurdo o tempo que se leva hoje dentro do MIDIC para fazer uma análise dessa, tá? E o meu quarto ponto, um pouco mais no médio e no longo prazo, deveria sim se incentivar dentro de patamares isonômicos de competição a utilização de aço local por exemplo, na construção nessas fábricas de veículos importados que estão sendo feitas no Brasil. Deveria ter claramente, assim, nos contratos, um desenvolvimento da indústria local, porque a gente fica falando de fábrica de veículo elétrico, na verdade não é fábrica, tá? Na verdade é uma linha de montagem onde os kits, os CKDs vêm prontos e só se monta, se encaixa e está com o veículo pronto. Não tem 1 quilo de aço, não tem 1 quilo de borracha, não tem nenhum fornecedor local. Então deveria ter um plano claro do governo de desenvolvimento de um parque de fornecedores locais para poder atender isso aí, né? É chocante também quando a gente vê alguns debates, algumas discussões, por exemplo, nos investimentos chineses em transmissão de energia, e se debate trazer torres de energia elétrica prontas da China, né? Então, isso, no meu ponto de vista, é uma excrescência que deveria ser combatido, tá? Então, é o meu olhar aí, o meu ponto de vista sobre defesa comercial. E sobre o tema de vergalhão, é sempre uma combinação de temas, tá Carlos? Então, um patamar atual de preço de vergalhão, ele vai desincentivar certamente novos investimentos,
vai fazer com que muita gente que não tenha uma força do nosso balanço, né, e a gente acompanha bem informações públicas aí sobre nossos competidores, muitos com dificuldade, né, em função de problemas de gestão interna. E um ponto talvez mais de curto prazo, né, é essa questão que eu comentei de Santa Catarina, né, essa é uma porta de entrada, também um desvio absurdo que tem hoje nas questões tributárias brasileiras, que vai ser corrigido esse desvio com a reforma tributária, mas certamente assim com o reposicionamento agora e o patamar atual, eu acredito que vai haver também um desestímulo, né, a entrada de material importado assim em alguns portos como esse que eu citei, tá? Mas a resposta é sempre uma combinação, né? Então a gente tem muita segurança, eu diria, de que um esforço de curto prazo, perfeitamente absorvido pelo nosso balanço, ele vai trazer no médio prazo um nível de competitividade, né, um nível de competição que a gente não tem no Brasil nos últimos anos, né? E a gente tem capacidade de fazer isso, né? Trocar um pouquinho o curto prazo pelo médio prazo. Thank you very much, Gustavo and Rafael. Looking forward for the official announcement of lower capex and an increase in buybacks or dividends. Obrigado, Carlos. Obrigada, Carlos. A próxima pergunta é do Caio Greiner, do UBS. Caio, pode perguntar. Olá, boa tarde a todos. Obrigado. Dois follow-ups, na verdade, pessoal. Primeiro é sobre o estado do mercado de aço nos Estados Unidos. Acho que foi interessante ouvir de vocês que vocês estão com uma visão bastante otimista para o mercado americano até o final do ano, né? Mas vai um pouco contra os sinais que a gente tem escutado de que a economia americana está chegando perto de um ponto de standstill, está começando a desacelerar. A gente viu hoje dados de confiança do consumidor caindo, alguns dados de confiança da indústria também piorando. Então, na verdade, eu queria ouvir de vocês até que ponto que esse momento um pouco melhor que vocês estão vendo para a demanda de aço, para a demanda de vocês, de fato isso está sendo percebido como uma demanda real, ou se talvez fosse algo mais na linha, até vocês comentaram no release de vocês, algo mais na linha de um panic buying. Queria escutar de vocês, assim, tá muito claro esse outlook mais positivo para o segundo tri, vocês estão conseguindo implementar preço, a gente está vendo isso, mas olhando para o segundo semestre, queria pegar uma visão de vocês de que o que os clientes de vocês, eles têm comentado. Porque, de novo, a gente olha uma desaceleração no ABI para construção não residencial, a gente olha algumas desacelerações na indústria, a impressão que a gente tem é que a economia deveria desacelerar, e eu queria entender do lado de vocês se vocês acham que isso deveria impactar os produtos da Gerdau especificamente ou não, ou se vocês estão num nicho que é um pouco mais protegido do que os demais. E o segundo ponto, também um follow-up na pergunta anterior sobre CAPEX. Em energia especificamente, vocês têm demonstrado um interesse grande na questão de autoprodução no Brasil. E a dúvida é se vocês têm intenção em continuar investindo e fazendo aquisições para se tornarem autossuficientes, se sim, quanto mais a gente poderia esperar em termos de aquisições e se essas possíveis aquisições ou investimentos em energia especificamente, se eles estão dentro desse teu número, Japur, de que o CAPEX o CAPEX total deveria ficar abaixo desses níveis de 5 a 6 bi dos últimos anos. Obrigado. Tá bom, obrigado, Caio. O teu resumo assim de um nicho mais protegido, acho que ele explica bem, tá? Então, por exemplo, estruturais, né? Ele, embora tu traga esses indicadores aí de saúde da construção não residencial e da indústria, esse é o tipo de produto que ele não é diretamente aplicado por esses índices aí, tá? Então, tu vê a aplicação hoje de grandes perfis estruturais, né, em data centers, grandes obras industriais, até na parte de óleo e gás, a gente acredita que são investimentos que já estavam e vão ser acelerados nos Estados Unidos, tá? Então, a gente acredita que a gente está no nicho um pouco mais protegido e tiver um benefício adicional de que, embora os merchants, eles não navegam tanto, eles não andam tanto, não tem tanta patamar de importação, porque são muitas bitolas diferentes, é um material que normalmente o cliente não aceita ele com um pouco de oxidação. A penetração adicional que tinha de sair do México também, ela foi relativamente contida. Então a gente acha que pega menos, assim, a gente acha que a gente é mais protegido
Tá? E isso, de certa forma, é um objetivo que a gente já tinha lá atrás, quando a gente saiu do vergalhão. Tá? Então, a gente acha que a gente é menos exposto. Tá? Por isso, nosso otimismo está muito atrelado ao nosso mix de produtos atual nos Estados Unidos. Tá? É claro que tem que ver assim, um pouco essa questão dos spreads, né, Caio? A sucata vai um pouco para baixo e, ao mesmo tempo, tem um pouco de dificuldade de oferta, tem pedido. Isso vai crescer spread ou não? A gente acredita que nesse segmento específico dos beans vai, né? Teve agora uma crescida em preço e a gente usa muita sucata de obsolescência, que nos ajuda também a ter um custo mais competitivo. Então, não tenho nada hoje que eu olhe assim e me traga grandes preocupações da questão da saúde do nosso backlog de lá, tá? E de energia, eu vou falar o conceito, já por te dar os números, tá? Os investimentos nossos de energia, eles estão muito atrelados ao benefício fiscal que o Brasil tem da autoprodução. Então, ele traz um benefício em custo. Então, a minha visão é muito parecida com o que eu comentei de CAPEX aí nas perguntas anteriores, né? Podemos reduzir os nossos investimentos futuros em novos ativos de energia, né? A gente ser um pouco mais conservador, a gente deixa de capturar o benefício do custo, o benefício do EBITDA, como a gente deixaria de capturar num CAPEX que a gente não faz. Então, a minha lógica, assim, da alocação de capital em ativo de energia, ela passa muito pelo CAPEX. Mas os investimentos, eles são diretamente relacionados ao nosso crescimento de autoprodução e, com isso, dentro da legislação atual no Brasil, a gente aproveita um benefício fiscal e tem um impacto direto no nosso custo, tá? Mas tu perguntou um pouco de números aí, aí eu deixo para o Japur comentar sobre isso. Tudo bem, Caio. Acho que separando um pouco os temas. Dentro do nosso CAPEX, a gente tem um pedaço dos nossos CAPEX de 6 bi, que inclui investimentos em energia elétrica, que são os parques solares que a gente está construindo. Então, é um CAPEX, é uma imobilização. São em torno aí de 400 milhões de reais, para arredondar, que a gente tem aí de desembolso ao longo desse ano. Esse número aí está dentro do nosso CAPEX de 6 bilhões que a gente mencionou. Os investimentos que a gente fechou no ano passado de compra de algumas PCHs e que a gente desembolsou agora um pouco neste primeiro trimestre e outro pouco agora nos primeiros dias, agora nos últimos dias, a gente fechou ontem, de fato, a segunda PCH, esses a gente vai desembolsar, aí é um M&A, vão ocorrer aí também em torno de 400 milhões de reais, também 440 milhões de reais, vão ser desembolsados agora ao longo desse ano. Então, acho que essa é a lógica. Espaço para crescer, de novo, a gente olha hoje, quando a gente compara pelo prazo de concessão, a gente não está comprando fluxos de caixa de empresas contratadas, a gente está comprando empresas descontratadas de energia, onde a gente faz plug and play da nova capacidade dentro da nossa matriz energética com expressivos ganhos de redução de custo na nossa tarifa de energia. Hoje a gente está em torno de 50% de autossuficiência. A gente não tem a intenção de avançar para 100% de autossuficiência, que a gente acha que eventualmente seria ineficiente ou seria muito intensivo em capital. Então, mas a gente sim entende que se acharmos bons ativos com taxas internas de retorno de IPCA mais 15, IPCA mais 20, que é o que a gente tem visto para esses investimentos de energia que a gente tem feito, a gente vai avaliar com carinho, mas sem aumentar o desembolso talvez total do nosso fluxo de caixa. Eventualmente a gente tem que fazer algumas acomodações, reduzindo as aprovações de CAPEX, como o Gustavo já falou mais cedo na call. Maravilha, muito obrigado, pessoal. Valeu, um abraço. Obrigada, Caio. Próxima pergunta é do Rafael Barcelos, do Bradesco PBI. Rafa, pode perguntar. Bom dia, obrigado, Werneck, Japur, Mari, por pegar minhas perguntas. Eu tenho duas perguntas aqui focadas no mercado brasileiro. A primeira seria aqui mais sobre o tema do ramp-up aí do novo laminador em Ouro Branco, né? Aqui sobre duas óticas, né? Primeiro do ponto de vista operacional e custo, e depois do ponto de vista mercadológico, né? Em planos a gente tem visto também um ambiente mais desafiador, né? Com nível aí de importações chegando a patamares aí recordes, né? Mês após mês. Então, como tem sido esse ramp-up sobre esses dois pontos de vista, né? Operacional e mercadológico, e como complemento, né? Se vocês pudessem
comentar um pouco mais, né, se vocês acreditam se a gente ainda vai ver algum tipo de impacto em preço ainda por essa entrada de capacidade no mercado local. E a segunda pergunta daí seria sobre longos aqui no Brasil, né? No release vocês comentaram sobre o acirramento aí da competição no vergalhão, né? Ponto esse que já foi amplamente discutido não só hoje, mas ao longo aí dos últimos meses. Mas dito isso, vocês poderiam aí comentar um pouco mais sobre como tem evoluído esse cenário aí dentro do mês de abril, no limite, né? Se vocês continuam vendo pressão de preço no vergalhão. E por fim, aí do ponto de vista mais estratégico, né, qual seria o diagnóstico de vocês do mercado de vergalhão no Brasil, né? A ideia aqui seria realmente avaliar a consolidação do segmento ou num cenário de realmente não ter nenhuma medida protetiva, não ter nenhuma outra solução aqui no mercado doméstico, avaliar alguma espécie de desinvestimento. Obrigado. Tudo bem? Como é que tá, Xará? Tudo bem, Rafael? Acho que, falando sobre o ramp-up de BQ2, acho que explorando um pouco mais o que a gente falou mais cedo, acho que do ponto de vista de volumes, a gente está bem confiante ao longo do ano como é que a gente vai performar. Acho que a preocupação que você colocou de pressão em preços, quando a gente pensa 250 mil toneladas a mais, a gente está pensando em produzir entre 150 e 200 a mais esse ano, sobre o total de volume que está entrando hoje de material importado, nos parece que ser, pelo tamanho que é o mercado de bovinas a quente no Brasil, e nós somos entre os players nacionais menor do que os players que têm uma presença maior aqui em bovinas a quente, então a gente entende que não é algo material do ponto de vista de aumento de oferta, essa entrada do nosso laminador. Do ponto de vista de custo, a gente está passando pelos processos normais de estabilização, mas a gente imagina que até o final segundo, terceiro trimestre desse ano, a gente já tenha os custos de laminação de bovinas a quente já normalizados e já dentro do patamar e buscando os benefícios que a gente tinha para o projeto de redução de aumento do nosso rendimento metálico, né, que é uma das grandes alavancas, não só os volumes a mais que a gente vai produzir com esse iluminador, mas também a redução de custo que ele vai dar, não só para as 250 mil toneladas adicionais, mas para todas 1 milhão e 80 mil toneladas de bobinas a quente que a gente vai produzir. Parando, quer não, posso falar de longos, longo, Gustavo? Falo de longo, mas tu concluiu aí de BQ? Concluí. E Rafa, depois da última call, né, algumas perguntas adicionais que vieram, e aí eu tive o entendimento de que nem todas as pessoas que interagem com a gente no dia a dia estão tão familiarizadas quanto vocês estão com relação ao que o vergalhão representa para nós, tá? E aí eu pedi para a Mari, né, e para o Japur, eles colocaram na apresentação no PowerPoint ali uma pizzazinha para poder mostrar o quanto o vergalhão de fato representa nos resultados da Gerdau do Brasil. E ele vem diminuindo a proporção, né? Agora com a entrada dessa nova fase do BQ, a participação do vergalhão ela é ainda menor, né? Porque com algumas pessoas que eu comentei, conforme eu comentei, que não tem um entendimento e o modelo robusto de vocês, elas ainda enxergavam a Gerdau como uma empresa produtora de vergalhão, tá? Então, o vergalhão ele vem perdendo a participação no nosso portfólio, né? Um commodity bastante, diria, característico hoje, o mais puro commodity que a gente tem. Mas a gente entende que o vergalhão, especialmente o vergalhão que vai para a distribuição, tem um espaço que a gente deveria voltar a ocupar, um espaço que tradicionalmente é nosso, né? E que a gente consegue ocupar esse espaço numa equação mais, eu diria, ótima, no sentido de um pouco mais de capacidade, um pouco menos de redução de custo, né? Mesmo que tenha um impacto um pouco em preço e rentabilidade. Então, a gente entende que esse espaço é o espaço que é de dever nosso, né? Esse espaço que a gente está ocupando agora. Acho que isso está evoluindo, tá, Rafa? Eu não acredito que precise ter um esforço muito adicional com relação ao que tem no momento, né, das margens que estão sendo aplicadas nesse momento no Brasil, né, e vendo o Brasil também de forma distinta, né, diversos mercados, o Sul com suas características, o Sudeste. Então, eu acho que vai tender agora, sim, a um patamar de equilíbrio maior, mas mantendo as margens gerais de todos que competem nesse setor, inclusive os importados, pressionada e que, no nosso caso, né, pelo nosso mix de produto, pela força do nosso balanço, a gente acha que é perfeitamente absorvível isso aí, né, através de ampliação de margens e outros segmentos de produto, com um benefício, né, da gente ter uma diluição de custo agora no curto prazo, produzindo um pouco mais de vergalhão, especialmente a gente trazendo um reequilíbrio assim
competitivo no setor ao longo do tempo, né? Porque o tamanho do mercado hoje ele não compete o patamar de oferta que se tem no vergalhão, tá? O pensamento geral, Rafa, é mais nesse sentido, tá? Tá certo, obrigado. Valeu, um abraço. Obrigada, Rafa. A próxima pergunta é do Lucas Lag, da XP. Opa, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Werneck, Japur, Mari. Ô, Lucas, Tudo certo. São beleza. dois complementos aqui também. Acho que o primeiro, em relação à América do Norte, nessa questão da performance de backlog que a gente viu aí ao longo do primeiro tri, né? Vocês comentaram também no release essa questão de estocagem, né? Mais para entender como que vocês enxergam o nível de estoque dos clientes hoje, comparado com o que vocês esperariam ou com o que vocês avaliam como estrutural, e se tem, né, algum movimento ainda de estocagem para acontecer aí nesses próximos meses. Talvez puderem dar uma noção de como que está o nível de entrada na carteira de pedido agora em abril, comparado com o que foi na média ao longo do primeiro trimestre. E uma segunda pergunta mais rápida aqui em relação à estrutura de capital, mas a gente viu, né, acho que a alavancagem está dentro da política, prazo médio está dentro da política, só a questão de dívida bruta que acaba, né, hoje ficando um pouco acima ali do limite que vocês colocam como 12 bilhões, mais para entender se, dado o nível de EBITDA que vocês estão vendo e dado, né, que a política está encaixada ali na questão de alavancagem de prazo, se a gente pode assumir que é confortável na visão da Gerdau continuar rodando aí acima desses 12 bilhões de dívida bruta daqui para frente. Então são esses dois pontos. Obrigado, pessoal. Bem, acho que a segunda a gente vai de bate-pronto. Acho que você botou bem a charada. Acho que como a gente está com prazo adequado e com alavancagem adequada, e a gente não enxerga que o nosso EBITDA de forma alguma, até pelo contrário, que ele não esteja expandido e, poxa, fora de um valor esperado normal, a gente não está num super ciclo, a gente não entende que a gente tem uma preocupação com relação à dívida bruta. Importante lembrar que essa política foi definida lá em 2018 para 2019 e o tipo de câmbio mudou muito de lá para cá. Então, quando a gente junta o nosso guidance que a gente tem interno de ter em torno de $1 bilhão de caixa com uma dívida bruta de 12, dá uma dívida líquida de 6 bilhões de reais, mais ou menos, arredondando, né? Que daria mais ou menos meio EBITDA, que é significativamente desalavancado. Então, é algo que, nesse momento, dado o nível de alavancagem que a gente está e os níveis de EBITDA que a gente tem e o prazo médio de nossas dívidas, não é uma preocupação para nós. Momentaneamente, a gente está além desses 12 bilhões de reais aí de dívida bruta, tá? Com relação à nossa carteira aqui na América do Norte, a gente segue com um patamar acima de 70 dias. A gente não tem percebido fraqueza por parte dos nossos clientes. E diferente de outros setores onde as tarifas foram introduzidas ali na primeira semana de abril e anunciadas posteriormente, o aço já tinha sido anunciado antes do que outros setores. Já está em implementação desde março desse trimestre. Né? Então, e a gente segue vendo, agora a gente está terminando o mês de abril, a gente segue vendo uma carteira robusta de mais de 70 dias de order book, e a gente não tem percebido uma redução dos volumes de vendas, de pessoal realmente tirando esses produtos, né, que colocaram as ordens. Né. Claro que alguns setores são mais resilientes, ou estão demonstrando mais preocupação do que outros, como é o caso da indústria automotiva, que tem alguns sistemistas que dependem muito de material importado, então tentando reentender como vai ser a sua dinâmica de precificação, de custos dentro desse contexto novo, mas, de uma forma geral, quando a gente pensa, ou tanto por tipos de produto quanto por clientes, a gente entende que a gente está com um nível de atividade robusto. Isso não significa que isso vai permanecer ao longo de todo o ano. Claro que se a gente começar a ver uma recessão se materializando na economia americana, a gente espera que isso não ocorra, eventualmente a gente pode ver algum efeito para a nossa carteira de clientes. Ainda que o tipo de produto que a gente vende e o destino, principalmente nas construções não residenciais que a gente tem hoje, são obras mais de longo prazo que eventualmente a gente não enxerga que sofreria uma descontinuidade tão rápida dessa forma assim. Tá claro. Obrigado, Japur. Valeu. Obrigado, Lucas. Obrigada, Lucas. A próxima pergunta é do Yuri Pereira, do Santander.
Oi, pessoal, boa tarde, muito obrigado. O nível de recompra ele está sendo bem forte, né, pela companhia em níveis de preço até mais altos do que os que a empresa está negociando atualmente. Vocês esperam vir para bem mais? Eu sei que você comentou lá no início, o estudo entre CAPEX ou recompra é um estudo válido, mas se puder elaborar um pouco mais nessa parte dos planos de recompra, e também, se possível, a distribuição entre Gerdau e Goal, recompra e dividendos entre Gerdau e Goal, se pretende, dados os níveis de preço, se pode haver algo de diferente. Obrigado, pessoal. Tudo bem, Yuri? Acho que quando a gente observa o nosso nível de recompra, a gente acelerou o programa, como você mesmo destacou. Então, o preço médio, levando em consideração tudo que a gente executou até 11 de abril, está muito próximo do valor de tela hoje, tá? O que a gente executou dentro do primeiro trimestre, que a gente foi executando de forma mais devagar, está um pouco acima, mas se a gente considerar o que a gente comprou entre 31 de março e 11 de abril, o preço médio dá muito próximo aí do valor de tela, tá? Salvo o melhor juízo. Mas coisa que a gente... acho que isso indifere para nós. A gente não faz a recompra de ações pensando em fazer P&L na tesouraria, até porque a gente não vai vender essas ações no futuro, a gente está, de fato, retornando valor para os nossos acionistas e reduzindo o nosso número de ações e adequando o nosso nível de capital empregado por nível de atividade, por nível de balanço que a gente precisa ter nesse momento, tá? A nossa preferência entre dividendos e recompra, aí sim, o tema de recompra ganha mais força em função do preço tão deprimido que a gente enxerga hoje para nossas ações. As ações da Gerdau hoje, se a gente fazer uma relação de valor patrimonial por ação, se a gente fazer algumas contas como quanto é que é o imobilizado da Gerdau dividido pelo número de ações. O imobilizado da Gerdau dividido pelo número de ações hoje é R$15 por ação. Eu tenho R$15 de ações, de R$15 por ação só imobilizado na Gerdau. Estoques, capital de giro, a gente tem 16 bilhões de reais. Dividido por 2 bilhões de ações, a gente tem R$8 por ação em capital de giro. Então, só pensando no valor líquido de realização da companhia, a gente entende que as ações hoje da Gerdau estão significativamente descontadas, seja do ponto de vista patrimonial, seja do ponto de vista de múltiplos. A gente está com um EBITDA que a gente entende que não é um EBITDA fora do normal, não é um EBITDA de super ciclo, mas com um múltiplo como se a gente tivesse um super ciclo, um múltiplo de 3 vezes e meia. Não faz nenhum sentido para uma empresa resiliente, desalavancada como a Gerdau. Por isso, a gente entende que é um bom uso dos nossos recursos, uma boa alocação de capital, fazer essas recompras. Né? Se a gente levar em consideração o que a gente pagou, declarou de dividendos nesse trimestre, que foram 12 centavos por ação, mas com o que a gente fez de executou de recompras dentro do trimestre, a gente chega em próximo de 26 centavos por ação. Dentro essa é a nossa filosofia nesse momento aí, Yuri. E com relação à metalúrgica, a metalúrgica Gerdau, o funding que a metalúrgica Gerdau tem são os recursos que ela recebe como dividendos da Gerdau, ou juros sobre o capital próprio. Então, se não houver um pagamento de dividendo extraordinário por parte da Gerdau S.A., a metalúrgica Gerdau hoje não tem um caixa expressivo para seguir recomprando a sua ação, porque já concluiu o seu programa de recompra com o caixa que tinha à disposição, agora dentro do primeiro trimestre. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Yuri. Obrigada, Yuri. A próxima pergunta é do Ricardo Monegaglia, do Safra. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar na minha pergunta. Eu tenho só uma. Nessa discussão de margens, né, eu acho que seria legal a gente repetir um exercício que a gente fez no passado já, de margem estrutural, né, ou referência de margem, agora considerando essa consolidação de especiais em América do Norte e Brasil. A gente tem como pensar, talvez, numa margem referência, ou talvez no EBITDA tonelada em dólares referência, e como ele se compara com hoje? Obrigado, pessoal. Tudo bem, Ricardo? Eu acho que a gente, no fringir dos ovos, né, assim, acho que terminou as operações de negócio ficando mais parecidas. A operação da América do Norte e do Brasil, talvez num ponto de vista mais de longo prazo, quando a gente pensa em margens, tá? A gente imagina que a operação na América do Norte
com tudo que a gente fez de investimentos, de remodernização das nossas usinas, de ganho de competitividade, de concentração em produtos de alto valor agregado, como a gente tem hoje, é capaz de ter margens mais altas do que teve lá no passado de single digit. Tá? Assim como a gente enxerga aqui no Brasil, com o que a gente está fazendo de investimentos, de CAPEX, principalmente em termos de redução do nosso custo e de nossas despesas operacionais, como é o caso da mineração e energia elétrica, a gente também vai ter um ganho aí expressivo de rentabilidade aí para os próximos anos. Então, acho que tanto para a operação da América do Norte, como do Brasil, como da América do Sul, pensar em margens EBITDA entre mid-teens ou próximo de 15%, parece fazer sentido, dado o nosso contexto histórico, e uma indústria cíclica, que, claro, em certos momentos pode estar acima de 20%, em outros momentos pode estar um pouco abaixo, mais próximo de single digit, mas ao longo do tempo, acho que essa é uma das grandes fortalezas da Gerdau, é ter um portfólio resiliente e que muitas vezes as geografias, como ocorreu nesse trimestre, a gente tem uma operação compensando quando o mercado ou por alguma questão interna nossa, a gente tem algum efeito não recorrente, como a gente teve nesse trimestre por conta da entrada em operação do laminador de bobinas a quente. Perfeito, obrigado, Japur. Obrigada, Ricardo. Pessoal, nossa última pergunta aqui do call é do Igor Guedes, analista da Genial. Boa tarde, Mari, Japur e Werneck. Obrigado aí pela oportunidade. Duas perguntas aqui do meu lado. Sei que foi um tema já explorado aqui, mas eu queria voltar em CAPEX de novo. No quarto trimestre de 24, vocês reportaram um CAPEX gerencial ali de 2,4 bi, mas com efeito caixa de 1,8. Essa diferença, pelo que eu entendi, ela escorregou aí para o efeito caixa do 1T25, invertendo o sentido, né, com o gerencial sendo menor, com o efeito caixa na magnitude de 462 milhões. Considerando a distribuição do CAPEX entre os trimestres esse ano, deve ser diferente ali do histórico, talvez mais linear ali, um passo que em anos anteriores o CAPEX tinha um gross up ali nos segundos semestres. A preocupação aqui é sobrar talvez menos espaço nos últimos tris para se manter ali dentro do guidance. Então, pensando nesse tipo de espaço, o efeito caixa mais intenso do CAPEX poderia ser compensado no quarto trimestre de 2025, assim como aconteceu em 24, né, essa diferença entre gerencial e o que vocês colocam de efeito caixa. Eu pergunto isso mais pelo cálculo do Free Cash Flow Yield, que aí eu não faço com o gerencial, né, eu faço com o próprio CAPEX do efeito caixa. E a minha segunda pergunta é sobre o mercado de aços longos. Também ele já foi um tema bastante debatido, inclusive na pergunta do Barcelos, mas queria comentar ali sobre a política de preços. Sei que é um pouco sensível para vocês, mas eu acho que é uma pergunta ainda válida para o investidor. Então, se vocês pudessem sinalizar até que ponto vocês estão dispostos a abrir mão de rentabilidade para manter market share no mercado de longos, ou quão importante na cabeça de vocês é essa relação, esse trade-off entre market share e preço, e quais são as praças ali talvez mais prioritárias ou que tem mais espaço de manobra para brigar por preço, assim, talvez do ponto de vista quali, eu sei que é uma informação sensível, mas só para a gente ter uma ideia aqui, que eu acho que também é um ponto que tem incomodado bastante os investidores. Muito obrigado. Tu começa aí, Rafa, de CAPEX, depois eu falo tudo bem, de tudo bem, tá? Igor. Acho que você pegou bem o espírito, acho que a gente tem uma diferença, não é questão de gerencial, é questão uma questão de caixa versus competência, né? A gente faz a imobilização, a gente faz o investimento, faz a medição lá junto ao fornecedor e diz, ok, está entregue, está montada, está parte do meu imobilizado. Agora, eu fico com contas a pagar, porque muitas vezes a gente, por exemplo, a gente termina aquele prego que alguém pregou no dia 31 de dezembro, eu não paguei ainda, a gente vai pagar ao longo dos próximos meses, né? Então, essa diferença é normal ocorrer, sempre ocorre ou para mais ou para menos. Se a gente parar para pensar que a Gerdau vai imobilizar em torno de 6 bilhões de reais por ano, a gente está falando de em torno de 500 milhões de reais, 500 milhões de reais por mês. Então, se ele levar 30 dias de prazo, sempre vai ter um carry-over de mês para outro para pagar. Dentro desse trimestre, a gente teve, como você bem apontou aí, o inverso. A gente teve menos imobilizações e mais desembolso, o que a gente imagina que ao longo do ano vai se normalizar.
Porque como a gente já viu, nesse primeiro TRI, a gente já teve menos imobilização do que a gente teve de desembolso. Então, é possível sim, e é o que a gente até espera, que ao longo do ano, ainda que do ponto de vista de imobilização, a gente almeje e espere uma imobilização mais ou menos linear, e do ponto de vista de desembolso de caixa, eventualmente, talvez no terceiro ou quarto trimestre, a gente desacelere um pouco os desembolsos em relação ao primeiro e segundo TRI, mas não de forma material, viu, Igor? Nada que vai mudar. Pronto, agora vou mudar o preço-alvo de ação porque mudou radicalmente o desembolso de CAPEX de um TRI para o outro. Se for, vai ser algo aí decorrente aí muito da diferença de qual janela que a gente observa. Se fosse janeiro, fevereiro ou março, se for fevereiro, março e abril, seriam respostas diferentes, tá? Mas não deve ter, uma vez como você observou. A tendência é sim a gente ter um desembolso mais linear ao longo do ano dos nossos investimentos de CAPEX. Indo para longos, tá, Igor? A resposta também bem objetiva à tua pergunta, tá? No vergalhão na distribuição não tem trade-off mais para nós, tá? A nossa questão é market share e ponto final, tá? Então, isso aí eu considero no patamar atual de diluição de custo que a gente pode atingir, né, no share que é nosso. Considerando todo o avanço que nós tivemos em competitividade, a gente entende que é muito lógico a gente ter uma participação que é digna do tamanho nosso, tá? Então não tem trade-off para nós. A escolha nossa no vergalhão da distribuição é share, tá? Perfeito, super claro. Obrigado, gente. Obrigado, Werneck, Japur. Obrigado, Igor. Ótimo, pessoal. Muito obrigada. A sessão de perguntas e respostas está então encerrada. E eu passo novamente a palavra aqui para o Gustavo para as considerações finais dele. Vou dar minhas considerações, né, Mário? Primeiro te agradecer ao Rafa aqui, o Japur, pela participação, né? Em meu nome também, em nome de toda a Gerdau. Agradecer mais uma call de resultado, mais um bate-papo, sempre muito interessante. A gente aprende muito aí com vocês. E para finalizar, convidá-los, né, para a nossa próxima videoconferência de resultados, que vai ser referente ao segundo trimestre de 2025 e está programada para o dia 1º de agosto. Até lá, um grande abraço para vocês, seguimos à disposição, tá? E se cuide.